Nós estamos aqui para compartilhar, falar sobre anamnese. Anamnese. Para quem não viu o vídeo primeiro, dá uma olhadinha lá para você entender o processo do diagnóstico, como você diagnostica uma cliente, o cabelo de uma cliente, antes de fazer qualquer procedimento. E dentro desse diagnóstico tem uma análise que você faz que se chama anamnese. Bom, para começar, o que é anamnese? Anamnese é o estudo, é a análise que o cabeleireiro, o profissional faz no fio de cabelo da sua cliente, na estrutura do cabelo da sua cliente, no couro cabeludo da sua cliente. Então isso chama-se anamnese. É uma análise que o cabeleireiro faz antes de qualquer procedimento, seja ele químico, seja ele de tratamento. A gente só consegue direcionar um tratamento ou um procedimento químico a um cliente a partir da anamnese. Então, na verdade, a cliente tem a comunicação com a gente, depois vem a anamnese. Essa anamnese é o cabelo que conversa com a gente. Então, primeiro, conversamos com a cliente e segundo, precisamos que o cabelo converse com a gente. Então, para que esse cabelo converse com a gente precisa fazer essa análise, chamada anamnese. E quais são os critérios para fazer uma boa anamnese? O que a anamnese, ela observa o quê? O que é observado? Quando você faz a análise, essa anamnese com a sua cliente, é onde você tem um profundo estudo da situação e da condição que o cabelo se encontra. Então, da estrutura do fio de cabelo, se ele se encontra saudável, se ele se encontra oleoso, se ele encontra... Na verdade, o fio oleoso, depois eu vou falar a respeito disso, mas se ele se encontra com o couro cabeludo oleoso, se as pontas estão porosas, ressecadas, se esse cabelo está danificado, se esse cabelo ele tem elasticidade ou não, se ele tem resistência ou não, para eu fazer algum processo químico, esse couro cabeludo, se ele está lesionado ou não, se ele tem feridas, se ele tem arranhões, se ele tem dermatite, se ele tem fungos. Então, tudo isso é visto dentro da anamnese. Então, a partir do momento que você vai fazer essa anamnese, você tem que identificar o couro cabeludo se ele tem saúde para receber uma amônia da coloração, se aquele fio ele tem estrutura e resistência para receber uma descoloração ou um alisamento. Então, a análise capilar é de suma importância dentro do diagnóstico para que a gente saiba onde a gente está, a condição que o cabelo se encontra e até onde a gente pode ir. Mas por que até onde a gente pode ir? Porque dependendo das condições que ele conversa comigo e me mostra como tão frágil ele está, eu sei que eu já não posso ir muito além com ele em relação às químicas. Então, a anamnese é exatamente para isso, é para nos guiar, é para nos nortear de onde estamos, nas condições que estamos, até onde podemos ir. Se de forma sutil, suave, devagar, ou se pode ir de uma forma mais brusca, ou seja, eu posso sair de um castanho diretamente para um loiro blonde. Isso aí quem vai me dizer é a anamnese. Importante, então. No vídeo passado do diagnóstico foi falado sobre raiz, comprimento e ponta. Bem rapidamente. Raiz, comprimento e ponta são pontos que você deve analisar, deve observar na anamnese? Sim, sempre. Raiz, porque é o que eu acabei de explicar. A situação, a saúde do couro cabeludo. Se é um couro cabeludo que tem todas aquelas lesões que eu citei anteriormente, se tem fungos, se tem arranhões, se tem machucados. Até porque se está machucado você precisa, porque imagina se esse couro cabeludo ele está lesionado, machucado, aí você vai e aplica uma coloração com uma coloração à base de amônia naquela feridinha. Você não viu, você não fez a anamnese, você não viu as condições do couro cabeludo. Você aplica. Gente, aquilo vai arder pra caramba. A sua cliente não vai sair correndo, vai ser feito Tom e Jerry no salão, ela correndo e você atrás sem saber o porquê. Exatamente pela falta do diagnóstico do couro cabeludo, a amônia foi lá e... Então, o couro cabeludo, que é a raiz, no caso que a gente especifica diretamente nesse sentido, aí comprimento é a extensão do fio de cabelo, ou seja, se eu tenho, vou pegar a franjinha da minha filha, né, lógico, né, não é só repórter, não é só entrevistadora, ó, eu tenho a minha raiz, eu tenho comprimento e pontas. Mas por que eu tenho que fazer a análise desses três critérios?
Porque aqui eu vou ter uma condição de saúde, aqui eu posso ter outra e aqui eu posso ter outra. Então eu posso ter 3 condições de saúde nesse fio. Coisas que aqui com certeza vai estar mais forte, mais fortalecido, aqui eu poderia trabalhar com mais força. E aqui, se está muito frágil, eu não posso trabalhar com a mesma força que está aqui. Então, quando eu faço uma análise de raiz, comprimento e pontas, é exatamente para saber aonde eu estou e até onde eu posso ir. As condições que esse fio me dá. Entendi. No caso, pode aplicar 2 coisas diferentes. 2 ou mais. Sim. A depender das condições de saúde. Das condições, da estrutura do fio de cabelo, sim. Entendi. Por isso que é de suma importância. Entendi. Tem alguns problemas que o fio pode apresentar? Por exemplo, ponta. Vamos falar de ponta. As pontas, elas podem o quê? Ponta dupla? Sim. Ponta dupla. O mais comum, geralmente, é causado por meios naturais. Poluição, calor, água quente, suor, até você passando na mão. Ou você vai à praia, você passou um bronzeador e de repente passou aquele óleo, a mão suja. Então isso aí são danos que você causa mais na parte superficial do fio, mais pra ponta. Então pode causar, por isso que muita gente fala assim, eu fui pra praia e meu cabelo clareou. Mas na verdade, de repente até com o suor da mão, porque o suor tem sal, ao passar muito no fio de cabelo, exatamente com a fonte de calor que é o sol, então deu esse reflexo meio claro, gente, não é que clareia o fio, tá? Então assim, ponta dupla é uma situação que acontece, muito comum devido aos danos naturais do dia a dia. Algumas são finas, dá para ser sanada com alguns tratamentos, mas na maioria dos casos não. O ideal é que corte para que elimine. Ressecamento, também causado por danos naturais, que eu acabei de citar agora. Porosidade também, ponta sofre com isso, certo? Já na região do comprimento... Eu ia perguntar agora. Sim, falamos das pontas, mas já na região do comprimento pode acontecer sofrer com os danos naturais do dia a dia, sim. Acontece sim. Até os cabelos assim, que geralmente são muito finos, os cabelos crespos, os cabelos que são quimicamente processados, que são os coloridos, descoloridos, eles têm um comprimento e pontas mais, vamos dizer, sensíveis a essa exposição dos meios naturais de raiz, meio e ponta. Quando eu digo ocasiona raiz, meio e ponta, gente, não é que ele vai entrar na raiz, a não ser que cause uma queimadura, tá? Esse procedimento que você fez químico, por uma falta de orientação, você aplica diretamente no couro cabeludo da sua cliente e venha a ocasionar alguma queimadura, alguma coisa dessa natureza. Caso contrário, quem sofre é toda a extensão do fio de cabelo. Por isso que procedimento químico, não é, ele derruba cabelo, na verdade ele quebra cabelo. Quando a gente diz assim, derruba cabelo, é uma metáfora, é o fato de cair. Pá, caiu, porque caiu, deu errado, quebrou, caiu. Então a gente diz derruba cabelo nesse sentido. Mas não é que ele entra no couro cabeludo, a não ser por uma queimadura, ele entra no couro cabeludo e derruba aquele cabelo. Então os procedimentos químicos, ele causa quebra do fio, desde a raiz, comprimento e pontas. Toda a extensão do fio de cabelo, ele sofre com os procedimentos químicos em relação a isso, a quebra e não queda. Nossa, a anamnese é importante realmente porque... Importantíssima. Essa situação que foi falada sobre queimadura é uma coisa séria, né? É muito sério porque, assim, quando você faz a anamnese, que você olha e analisa o couro cabeludo da cliente, e você consegue diagnosticar que ela tem algumas regiões do couro cabeludo que está meio avermelhado. Aí você pergunta se ela coça bem a cabeça. Você coça muito a cabeça? Tu costuma coçar? Porque você precisa sondar. Porque se é uma região avermelhada, alguma disfunção do organismo dela, ou por meio do sistema nervoso mesmo, ansiedade, tudo isso pode ocasionar e proliferar essas irritações no couro cabeludo. Então, quando você faz a anamnese, você já consegue diagnosticar. Então, se você vê que está uma região avermelhada ali, você vem e aplica um alisamento em cima, à base de hidróxido, sódio, guanidina, seja lá qual for a composição, em cima você pode ocasionar queimaduras naquele local, porque ele já está sensibilizado, ele já está irritado. Então é muito sério, por isso a importância da anamnese. E dentro da anamnese tem uma ferramenta de suma importância, que é o teste de Mesh. Para vocês assim, que estão começando agora, fiquem atentos, fiquem ligados. O porquê?
Porque nós já falamos do diagnóstico. Dentro do diagnóstico, nós temos a ficha técnica do nosso cliente, que é o nosso guia, né? A gente tem a vida da nossa cliente ali dentro de um papel, no seu sistema, seja lá como for. Quando eu comecei era tudo no caderninho, tudo anotado, eu sabia a data de aniversário, até o peso da cliente eu sabia, mas brincadeira, gente. Então, nós temos diagnóstico, ficha técnica dentro desse diagnóstico. Diagnóstico, nós temos a anamnese. Dentro do diagnóstico, a gente encaixa, lembra? A situação de pagamento, que no final a gente vai e diz, pronto, está tudo feito, decidimos e o valor foi tanto, mas me diz a forma de pagamento. Sim. Vai ser cartão? Vai ser cheque? Vai ser à vista? Nunca fiado, gente. Não levar calote. Não levar calote. Então, isso aí já vem e entra a anamnese. Aí dentro da anamnese é onde já vai entrar agora o teste de mecha. O teste de mecha, ele é a bússola de um navegador em alto mar. O que é um navegador em alto mar sem bússola? Não é navegador. Exatamente, não é navegador. Então, é o nosso norte, é a ferramenta mais importante na mão, assim, ó, dos cabeleireiros. Se o cabeleireiro saber fazer bom uso dessa ferramenta, a probabilidade do erro é muito difícil e pode até errar, mas a margem ela cai, ela reduz de uma forma surpreendente. Então, todo profissional cabeleireiro, seja ele do pequenininho, começando como você está começando agora, teste de mecha, e quando você estiver lá na frente, grandão, bem grandão, você também vai estar com essa ferramenta lá, fazendo o teste de mecha nos seus clientes. Falando sobre esse teste de mecha agora, o que é teste de mecha exatamente? Porque eu acho que o nome ele é bem sugestivo, né? O teste de mecha. Você vai testar. Teste de mecha, né? Vai testar o fio do cabelo da cliente. Testar. Ela falou testar, parece que ia dar uma testada, né? Testar. O que é um teste de mecha? Quando fazemos toda aquela anamnese do fio de cabelo das condições, a partir dali a gente sabe o que o cabelo aguenta usar e o que o cabelo pode usar. É no teste de mecha que a gente descobre tudo aquilo que foi se analisado na anamnese. Então, quando fizemos a anamnese, que detectamos se o cabelo está ressecado, sem elasticidade, sem ou está poroso, sem brilho, opaco, etc e tal. Isso na anamnese nós diagnosticamos. Mas quem nos dá a certeza de tudo isso? O teste de mecha. Então é a ferramenta mais importante, porque o teste de mecha é ele que vai dizer o que você pode fazer e realizar nesse cabelo. Então, a cliente chega no teu salão e diz assim, ou você chega para atender sua cliente, ela diz, eu quero fazer mechas no meu cabelo e aí eu vou e faço a comunicação. Certo, o que você tem usado no seu cabelo, tal? Você vê que é um cabelo natural, um cabelo feito de Bruna. E aos nossos olhos de profissionais cabeleireiros, ok, não tem nada de procedimento. Então eu pergunto a ela o que foi que ela usou. Ela disse, não usei nada. Eu só lavei em casa e passei num produto, etc e tal. Então assim, quem é que pode nos dar a certeza do que o que a cliente está falando é verdade ou não? É o teste de mecha. Porque às vezes ela pode ter usado um shampoo, os shampoos hoje em dia de anticaspas e tem alguns outros shampoos de tratamentos dermatológicos, que alguns deles contêm chumbo, contém metal, os de caspa contêm. Então isso pode dar incompatibilidade em uma descoloração. Então de repente ela só lavou o cabelo com um shampoo anti-caspa que contenha esse chumbo, esse metal, e eu confiei na palavra dela. Ela disse, não, só lavei ontem à noite. E veio e eu digo, então se ela só lavou, aí vou e faço uma descoloração na cabeça da cliente toda, em toda imagina. Aí existe essa incompatibilidade porque eu acreditei verbalmente no que ela falou. Ela não sabia disso, dessa informação, que alguns produtos que ela usa pode dar incompatibilidade com as químicas que nós cabeleireiros usamos. Então o teste, aí ok, ela usou, mas mesmo assim, você vendo que o cabelo de Bruna não tem procedimento químico nenhum, se faz necessário fazer teste de mecha, sim, exatamente por isso, porque você não sabe, ela não usou química, então o cabelo dela eu sei que tem resistência, tem saúde, resistência, elasticidade, porque nunca foi processado quimicamente, não teve alisamento, não teve descoloração, coloração.
Porém, ela pode ter usado um shampoo anti-caspas. ou ela pode ter ido a algum salão de beleza e nesse salão ou outro profissional aplicou um produto termoativado e nesse produto termoativado haveria também substâncias que tivessem ácidos ou algo dessa natureza que viesse a dar incompatibilidade com o produto de descoloração ou alisamento o qual nós fôssemos usar. Então, quem é que vai nos dar essa certeza? Não é duvidando da cliente, e sim duvidando, porque ela não sabe ao certo o que usou e se prejudica. Mas para nós termos essa segurança, quem nos dá essa segurança de trabalhar de forma íntegra por toda a dimensão da cabeça, estou fazendo nosso trabalho e dar resultado, é o teste de mecha. É ele que nos dá essa direção. Porque a partir do momento que eu faço o teste de mecha, ok, Bruna, vamos fazer mechas, se você quer fazer mechas no seu cabelo, tudo bem. Então, o processo dura em torno de 3 a 4 horas. Sempre que vocês forem fazer um orçamento, determinar... O teste de mecha leva de 3 a 4 horas? Não. O teste de mecha leva pouco tempo para ser feito. Porém, Bruna veio determinada a fazer mechas. Sim. Então, mechas duram em torno de 4 horas. Já as mechas. Então, às vezes, a cliente não quer esperar mais meia hora que é do seu teste de mecha. Ela diz, não, meu cabelo aguenta, eu só pode fazer, faça, pode fazer. Gente, não cai nessa. Você explica a ela, não, olha, me desculpe, mas eu só trabalho se eu puder fazer o teste de mecha antes, você me desculpa, mas eu preciso fazer para que não dê incompatibilidade com nada, para que seu cabelo não venha sofrer com reação química alguma, então eu preciso dessas meia horinhas que é para o teste de mechas. Então você já inclui dentro do procedimento. A partir do momento que ela lhe procurar querendo fazer mechas, 4 horas de procedimento, você já diz a ela, é mais ou menos 5 horas de trabalho, Bruna. Porque dentro das 5 horas de trabalho, você sabia que era 4. Você já ganhou 1 hora aí extra de imprevistos e para o teu teste de mecha. Você tem que fazer. Então, é de suma importância, gente, o teste de mecha ele tem que ser feito sempre. E principalmente nos cabelos hoje, que são processados com essas progressivas, inteligentes, botox, o que você imaginar, os cabelos hoje em dia têm. Então, temos que fazer o teste de mecha. É ele que vai nos dizer o que ele aguenta ou não, o que podemos fazer ou não. Então, o teste de mecha, ele é sempre feito no mesmo dia que você vai fazer o procedimento? Você faz antes do procedimento sempre? Ou Sempre. Ou faz o teste hoje e daqui a... Não, você pode fazer, mas ele sempre tem que ser feito, realizado antes do procedimento. Entendi. Você pode, de repente, a cliente chegou no teu salão e ela diz assim, Maeli, eu tô pensando em fazer mechas no meu cabelo. Você não vai fazer hoje? Não, não é hoje, não, tô pensando. Ok. Então senta aqui, vamos fazer o teste de mecha. Você tem meia horinha pra mim? Eu preciso fazer um teste de mecha rapidinho no teu cabelo. Você nem disse demora, só diz rapidinho. Só não sei que ela pergunta, você diz meia horinha. E então você já faz. Ela diz, mas eu vou me organizar. E tem os pontos do teste de mecha que a gente vai fazer, que, gente, não é aqui na frente, nem é em locais que ficam visíveis a ponto dela sair do teu salão de beleza sem poder trabalhar, sem poder fazer as suas atividades. Então tem os pontos específicos do teste de mecha que fica mais escondidinho, que dá para aguentar mais 3 dias, 4 dias, 1 semana, 1 mês, que ela volte aqui na e faça o teste de mecha. Sim, porque geralmente os testes de mecha eles são realizados em 2 ou 3 pontos da cabeça. Quando eu digo da cabeça, é de toda extensão da cabeça. Eu não vou pegar um teste de mecha e fazer logo aqui, ó, gente. Eu não tenho como. Imagina fazer um teste de mecha aqui, não sei o que é aqui no cabelo dela, pá, torou, olha. Onde torou o cabelo? Aí tu faz o quê? Então, assim, teste de mecha, ele tem os pontos específicos, exatamente caso haja incompatibilidade de químicas e ele venha a partir, é escondidinho, tá aqui dentro guardado. Então, é a tua segurança. Você vai poder dizer a cliente, olha, infelizmente a gente vai ter que fortalecer o teu cabelo, porque olha o que aconteceu. Ele não aguentou, ele não suportou. E eu vou até contar uma historinha pra vocês. Gosto. Em relação a teste de mecha. Eu trabalhei muitos anos como técnica de uma empresa, colorimetria, alisamentos, etc e tal. Uma empresa... Muita gente me conhece dessa empresa porque eu passei muitos anos com ela. E nós fomos fazer os testes de mecha das modelos. E tinha uma lá que ela tava com o cabelo
Uma parte escura, natural, e a outra clara. E o que é que eu usei no meu cabelo? Não, não usei nada, só uso shampoo em casa, eu só lavo. Só tem certeza. Essas mechas quando foram feitas, você usou o quê? Ah, minto não recordava. As mechas delas estavam rosa, bem rosinhas. Então, a ideia da gente, o estudo que a gente fez para mostrar em palco foi que a gente removesse o rosa e fizesse um loiro. Então, fizesse uma limpeza total e revelasse totalmente um loiro bem platinado. Então, não usei nada, pode fazer meu cabelo. Você tem certeza foi feito com o quê? Esse cabelo você fez? Fiz em salão. Não, eu fiz em salão, tal. Gente, quando eu fiz o teste de mecha dela, se eu tivesse confiado, eu acho que eu tinha recebido um processo, ou eu a empresa, um processo. Porque quando eu apliquei o teste de mecha na extensão dela, da parte daqui de dentro do cabelo dela, a parte crescida era mais ou menos um pedacinho assim de raiz natural e o restante era o loiro com o rosa desbotado para lá. A parte crescida simplesmente partiu, da parte do vinco do loiro para baixo caiu. Quando eu fui olhar, apliquei, não deu 15 minutos. Quando eu olhei, que tirei, que puxei o papel de mecha, veio, ficou só o cotoco natural lá. A mecha que era loira, arrosada, mas ficou inteira no papel. Quebrou. Partiu da parte crescida, entre a parte crescida e o cabelo dela que estava processado. Quando eu apliquei o pó descolorante, que esperei esse tempo mais ou menos, que abri, que fui ver a resistência, se aguentava, que aguentar, que ele veio todo dentro do papel. Quando eu mostrei pra ela, meu cabelo disse, calma. Mostrei que foi numa região escondidinha, que não tinha problema nem nada, mas mostrei pra ela a importância de ter feito o teste de mecha e se eu tivesse acreditado nela, aplica, não pode aplicar que o meu cabelo aguenta. Olha o pepino. Depois de muito conversar, ela ficou aguardando as outras modelos que estavam lá também para teste de mecha, todas elas, aliás, sempre passam por teste de mecha. Adivinha o que foi que ela havia colocado nesse cabelo? O quê? Foi feita a descoloração e aquela cor que rosa foi com papel crepom. Ela mesma fez? Ela mesma. Era período mais ou menos de carnaval, sei lá o quê. Ela botou na água, foi todo aquele processo que ensinam na internet, essas receitinhas caseiras, e fez a cor do rosa do cabelo dela. Deu incompatibilidade, porque o pigmento é diferente, certo? As substâncias são diferentes. Deu incompatibilidade. E quando eu vim com o pó descolorante, coloquei o que era loiro com rosa, veio todo assim, ó, dentro. Meu Deus. Aí se eu não tivesse usado a minha ferramentinha amorosa, que eu amo, que é o teste de mecha. Olha a situação. Um processo imenso. Quando se fala sobre uma região mais escondidinha, qual é a região mais escondidinha? É aqui, nessa parte de trás? Geralmente aqui na parte da nuca superior, nós aplicamos um testezinho de mecha, aqui na nuca inferior. Dependendo da situação e condições do cabelo, quando você faz a anamnese e você consegue visualmente e no tato identificar que a parte externa, ou seja, a mais externa do cabelo dela, ele tá mais fragilizado, mais sensível, então nós ainda fazemos aqui, nessa região da lateral, fininha. Então é de casos para casos, tá? Caso contrário, sempre a gente faz nuca superior e nuca inferior, que é pra gente ter uma segurança maior. E às vezes, um terceiro ponto nessa região aqui, certo? Isso é pra gente ter essa certeza. A quantidade de cabelo influencia? Sim, muito? Sim. Tem que ser, teste de mecha não é pra ser feito grosso, tá, gente? Não pode ser feito o teste de mecha, eu não posso pegar uma faixa de cabelo dessa largura. Eu não posso, não é assim. Eu não posso. E outra coisa, tem que ser fino, tem que ser com transparência. Até porque, se eu pegar muito cabelo, dependendo do que tem, ele vai superaquecer, certo? Então, se eu peguei uma quantidade de cabelo maior e eu coloquei dentro de um papel alumínio, a partir do momento que eu guardei ele lá dentro com pó descolorante, ele vai aquecer. Porque não tem oxigenação aqui dentro. É uma quantidade muito grande sem oxigenação. Então, ele vai superaquecer e inchar. O risco de partir é muito maior. Então, quando você vai fazer o teste de mecha, faz ele mais fino, faz uma espessura mais fininha. Tá, Maeli, mas aí se eu faço ele fino eu precisar de mechas grossas. Sim, mas mechas grossas e que espessura, gente? Não existe mechas tão grossas a ponto que você vai fazer, a não ser que seja uma mecha dessa... A não ser que seja personalizada. Ela diz,
Feito ela já teve. Mãe, eu quero uma mecha branca aqui na frente. Então a gente trabalhava toda aqui na frente, lembrando amanhã. Depois ficou azul. Mas eu trabalhei uma mecha específica, localizada, uma grossa diferente. Que a gente trabalha de forma diferente. Mas o teste de mecha tem que ser uma espessura legal. De 2 dedinhos, gente. Ó, 2 dedinhos de espessura. E fino, não precisa nem grosso nem fino. Grosso que eu digo não é grosso, mas tem que ser fininho. Não precisa ser com transparência, mas tem que ser fino. Não, eu achei interessante essa questão da influência de ser uma mecha fina ou grossa por conta da oxigenação. Sim. Eu achei bem interessante quando falou isso. Sim, porque superaquece. Porque superaquece. Superaquece e pode ocasionar aquelas famosas borradinhas na raiz. Falamos da região e agora foi falado do pó descolorante. O que é que se utiliza para fazer um teste de mecha? O teste de mecha... Quais os produtos o que é utilizado? O teste de mecha você só vai fazer anamnese, você faz independente de todo e qualquer procedimento que venha fazer no fio. Já o teste de mecha, se faz necessário você fazê-lo quando você precisa fazer procedimentos químicos no fio, tipo descolorações, relaxamentos, alisamentos, são todos esses que são de base químicas de transformação no fio de cabelo, se faz necessário o teste de mecha. Já nas colorações, são feito aquele testezinho atrás da orelha, com uma coloração, que é para descobrir se a sua cliente ela tem alergia à amônia. De repente ela não sabe, nunca pintou o cabelo na vida. E ela chega pela primeira vez nas tuas mãos e diz assim, eu quero fazer uma coloração. Mesmo que não seja transformação radical, mas ela quer fazer essa coloração. Então, quando você conversa com ela, você pergunta, nunca fez? Você tem alergia? Aí ela vai dizer se sim ou que não, e de repente ela também não sabe, não se confie. Então diz, ok, já que você nunca fez, o mais seguro para trabalharmos, já que vai ser a sua primeira vez, é que a gente faça um testezinho de alergia. Você pode fazer aqui no antebraço da sua cliente, numa região pequenininha, com a própria coloração, tá? Ou aqui atrás da orelha. Então você vai, quando ela for no teu salão, você vai fazer esse teste antes da coloração. Assim como o teste de mecha é feito antes do procedimento químico, o teste de alergia com a coloração é feito também antes, tá? Cuidado para não lembrar depois que já tiver aplicado a coloração na cabeça da cliente. Se ela tiver alergia, e aí? Olha o perigo, olha aí o desconforto, a situação. Então, faça antes, aqui atrás da orelha, antes da coloração no mesmo dia, ou de preferência antes de um dia para o outro. Então você faz aqui e ela vai para casa, vai fazer as coisas dela. Sabe algum exemplo, alguma história que aconteceu de uma anamnese mal feita ou uma falta de fazer anamnese? Já aconteceu sim, acho que bem no início da minha carreira não tinha essa cobrança, né? Que na verdade a gente tem hoje um teste de mecha que é a nossa bússola, né? Para que a gente possa navegar e saber para onde vai, aonde estamos, para onde vamos. Então nós temos essa ferramenta importantíssima. Antigamente não era tão cobrada dessa forma, antigamente a gente olhava muito, fazia anamnese, uma anamnese mais superficial e mas se Deus quiser, filha. E vamos ver, né? A gente acha que vai dar certo. Então, gente, há 20 anos atrás, quando eu me formei cabeleireira, tinha todos os cuidados e tudo mais, mas não era. Hoje em dia a vigilância sanitária está em cima, os órgãos de saúde estão em cima da gente, ainda bem, né? Que é para que a gente possa trabalhar com segurança, possa trabalhar de forma correta. E antigamente existia, só que não existia essa cobrança, não era dessa forma. Mas aconteceu de rena, tá? Incompatibilidade com rena. Uma cliente já de idade. A sorte, gente, é que eu tive muita sorte na vida também, viu? Acho que o Papai do Céu me ajudou um bocado, viu? Porque no decorrer dos vídeos eu tenho muitas histórias, experiências para compartilhar e dividir com vocês. E eu fiz uma coloração de amônia simples, gente. O cabelo dela tava branquinho, só que meio amarelado, como se fosse um dourado. Eu não conseguia, no começo eu não sabia identificar. Não era color, eu aplicava produto, eu era aplicadora de tinta, né? Então não era uma colorimetrista. E eu apliquei a coloração e começou a subir um odor desagradável da rena, porque a rena ela já tem um cheiro característico muito forte. Rena é o quê? Rena é um tipo de coloração natural, que contém chumbo, contém metal.
Ela adiciona água, porque o próprio pigmento, ele já é fixante. Então a gente não precisa de uma água oxigenada nem de amônia. Ela já é fixante, o pigmento já é fixante. Então só é adicionado água, que é exata, mas ele é ruim? Não, não é ruim, gente, entendam. Para aqueles testes de mecha que você fez aqui, ó, atrás da orelha, ou fez aqui atrás, para esses clientes que têm alergia, ótimo. Tem outras linhas no mercado também, que são antialérgicas, mas a rena também pode ser utilizada principalmente para essas pessoas que têm alergia, porque ela é um pigmento que ele já é fixante, e só adiciona água e não tem oxidação, essa cliente não vai ter alergia nenhuma. Só que aí eu não sabia, não tinha todo esse conhecimento e apliquei a coloração. A coloração é amônia, a rena é incompatível com qualquer pH alcalino, ou seja, qualquer composição química, alisamento, relaxamento, descoloração. Ela é incompatível, eu não sabia. Eu coloquei. Então ela tem um odor característico e já que quando comecei a pincelar o cabelo da cliente e subiu aquele negócio e começou a me dar uma náusea e eu, meu Deus, que estranho. E aí? De repente começou a ferver. E eu olhava, vai cuspir em mim não, hein? Tô falando aqui da história. Começou a ferver o quê? O cabelo dela. O cabelo. A reação, gente, começou. Parecia que o cabelo tava cochichando comigo. E eu não sabia. E eu me aproximava ainda, tentando entender o que era. Quando eu me aproximei para tentar entender, assustada, aquele calor subiu no meu rosto, assim, ó. Foi que eu me desesperei pelo vapor que veio, aquele bafo que veio no meu rosto quando eu tentei ver o cochichado lá fervendo, né, borbulhando. E aí? Aí eu disse, não, tem alguma coisa errada, corre, vamos tirar. Foi a sorte. Não caiu tudo, né? Caiu um bocadinho ainda, gente. Deu incompatibilidade. Se eu tivesse feito teste de mechas, o que é que teria caído, fervido e cochichado comigo? Só aquela mechinha. Então fica a dica aí, né, pra vocês que estão começando. Para os cabelos não cochichar no ouvido de vocês aí, ó. Que cochiche, mas do lado bom. Pode, não pode. Faça teste de mecha. Esse cochichado é bom, é positivo. Então o conteúdo de hoje foi esse. A anamnese, dentro da anamnese, teste de mecha, tem mais alguma coisa? Teste de mecha. Por enquanto. Borradinhos, tá? Borradinhos na raiz. São quando nós fazemos aquelas mechas, as descolorações, e que mancha o couro cabeludo e mancha a raiz. Mas isso é um assunto que a gente vai falar em um outro vídeo, eu vou explicar pra vocês o porquê que isso acontece e o que a gente deve fazer pra isso não acontecer, tá bom? Borradinhos ou o quê? Borradinhos é quando a gente faz uma descoloração e mancha a raiz do cabelo. Então a gente faz uma mecha e quando você vem pra raiz, você tem aquela mancha. Na verdade, fica parecendo uma codorna, a raiz do cabelo manchadinho, cheio de pontos manchados do descolorante. Fica parecendo exatamente uma codorninha, um manchado. E eu vou explicar pra vocês o que fazer pra que não aconteça aquilo e vou explicar pra vocês o porquê que isso acontece. Pronto, então agora finalizamos. De fato, muito obrigada por você ter assistido. O conteúdo foi esse. Como ela disse, os próximos vídeos serão gravados dentro dessas ramificações, né? Que a gente vai entrar cada vez mais e espero que tenha sido útil. Gente, ó, vai aqui embaixo, deixa comentário, gostou do vídeo, o que é que vocês querem fazer, quais são as suas maiores dificuldades, quais assuntos e temas vocês querem que eu aborde nos vídeos pra vocês. Então, ó, deixa aqui embaixo os comentários, se inscreve no canal e nos acompanha, vem com a gente. É isso, galera. Cheiro. Bye. Tchau, tchau.